Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Articulação Conservadora, que a gente está trazendo novamente o Diego para falar sobre as eleições americanas, e nós temos hoje um convidado especial para falar mais exatamente do processo aí do software, da segurança do software, porque esse foi um assunto muito difundido, principalmente nessa semana, porque as fraudes, elas se dão muito em cima desses softwares, é feita por esse meio. Então, eu gostaria de dar boa tarde, aqui acho que todo mundo já conhece o Diego, dispensa comentários, aí apresentações, agora eu vou falar para o Bruno se apresentar aqui para a gente, e se o Diego não tiver alguma coisa para falar antes, eu já ia pedir para você dar início à tua exposição. E agradecer, muito obrigada por ter aceito vir aqui falar conosco. Imagina, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação, eu sou um espectador assíduo do canal, então para mim é uma grande honra, uma grande satisfação. E, bom, vou fazer uma breve apresentação, tá? Eu trabalho com informática, né, já tem mais aí de 10 anos, e eu mudei para... Eu sou formado em redes, tá? Então eu mudei para... Quer dizer, mudei não, né? Tudo interligado, mas hoje eu trabalho especificamente com segurança, né? E com toda essa situação aí, eu resolvi pesquisar um pouco, dar uma lida, entender como é que funciona, né, o processo lá eleitoral nos Estados Unidos, principalmente essa questão das máquinas, né? Enfim, o processo aí é mais complicado do que parece, né? Eu vou tentar resumir e explicar de uma maneira que fique mais fácil para as pessoas entenderem, né? Porque realmente os termos técnicos aqui nem todo mundo vai entender, mas eu vou dar uma explicar até alguns possíveis ataques, algumas coisas que a gente conseguiu aí avaliar nessa pesquisa que eu fiz. Excelente. Ok. Excelente. Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Primeira coisa, infelizmente, né, uma coisa que é uma verdade que eu tenho que falar aqui para todos, o meu trabalho, né, que a pessoal que trabalha com segurança da informação, na verdade, a nossa função ela é uma função de diminuir, né, a quantidade de ataques e tentar, assim, minimizar o máximo possível riscos e impactos, né, enfim, qualquer tipo de ambiente, né, que esteja conectado, principalmente diretamente à internet, né, e esse sistema de votação, né, principalmente esse da Dominion, que ele está muito, eu achei muito esquisito, eu li documentações e, assim, tem muita brecha, tem muita possibilidade de fraude por vários meios, tá? Não é exclusivamente somente pela internet, né? Temos várias possibilidades, né? E do mesmo jeito que o sistema brasileiro tem um pouco diferente, mas tem algumas semelhanças, né? E essas máquinas, teve uma das máquinas que deu muita polêmica, e eu andei lendo algumas documentações, inclusive teve uma avaliação que foi feita no Texas, agora me falha a memória do ano, mas não foi agora, já vem de alguns anos, foram feitos alguns testes e eles concluíram que tinham falhas no sistema, né? Enfim, era um processo complicado. A máquina é a tal da Democracy Suite. Enfim, ele é uma máquina que, digamos que faz tudo, né? Ela contabiliza, enfim, ela tem uma cópia, né? Ela faz uma cópia do voto, né, do ballot lá, para fazer a auditoria posteriormente, etc. e tal. Porém, essa máquina ela deu muito problema, inclusive eu ouvi muitos relatos de que algumas máquinas dessa, não sei quantas, né, não consegui descobrir exatamente quantas, mas muitas delas não estavam fazendo essa cópia de segurança. Né? Então, é um problema, porque daí você já não consegue realmente auditar. Né, quer dizer, você pôs o seu voto lá, ela escaneou,
né, colocou lá no sistema, mas você não tem a cópia, então não tem como você fazer uma auditoria daquilo. Né? Esse é um ponto curioso. Né? Teve muitos relatos de problemas relacionados a isso, e lá nos Estados Unidos, eles utilizam, né, inclusive, enfim, a Dominion ela é responsável por todos esses sistemas de votação, eles estão envolvidos em todos, né, e aí nós temos alguns aqui que eu separei que realmente são curiosos aqui, né, a gente tem pelo menos 4 sistemas diferentes, então eu tentei até fazer uma pesquisa para saber qual estado usa o quê, mas varia, tem cidade que usa... eu pensei até que fosse um pouco mais fácil de identificar isso, mas não é tão simples. Né? Tem vários condados que usam equipamentos diferentes, então, assim, às vezes dentro do mesmo estado tem condados que usam equipamentos diferentes, então é complicado. Mas os principais, ele tem o scanner óptico, que é aquele ballot mais... seria, acho que talvez o mais simples, assim, que a pessoa vai lá, faz aquela bolinha, como se fosse tipo uma prova de concurso público, né, que você marca aquela bolinha, você seleciona o seu candidato, né? Como se fosse um gabarito de prova exatamente, de concurso. Né? Temos esse. Aí nós temos um outro, que eles chamam de... bom, em inglês, né, DRE, né, mas é DRE, que é uma máquina onde você escolhe o candidato na tela, né, você tem, enfim, eles devem ter uma liberação, como a nossa urna, mais ou menos. Você tem lá um sistema, você libera a pessoa, ela vai até a máquina, vai, enfim, aparecer lá os candidatos que ela quer votar, e ela escolhe numa tela touch, né, eu vou votar nesse, eu vou votar naquele, pronto, né, e ela tem um sistema de auditoria, né, também, pelo que eu verifiquei aqui. Enfim, temos um outro, que eles chamam de... Esse que você falou, acho que eu até vi uma amostra na televisão, era como se fosse uma urna parecida com a nossa, fotos de 3. Isso mesmo. A pessoa vai lá e clica na foto. Eu vi, engraçado porque assim, eu vi até um vídeo, bom, não sei se é verdadeiro, né, eu não consultei a veracidade do vídeo, mas eu vi um cidadão jogando Pac-Man numa máquina dessas. Falei, é complicado, mas dá para fazer isso. A máquina, é que assim, a gente pensa que é alguma coisa assim, de outro planeta e tal, mas a maioria dessas máquinas aí são com sistemas Windows, enfim, pela descrição que eu li, tá, direto do site da Dominion, eu peguei documentação, eu li e tal, enfim. Se as informações ali estiverem todas corretas, é até mais, eu diria que é até mais preocupante, porque o Windows ele é até mais vulnerável do que outros sistemas, né, se fosse um Linux, enfim, outros sistemas aí são mais seguros, né, mas, enfim. Tem uma outra, que eles chamam de Ballot Marking Devices, né, que você chega com um cartão de votação, eles chamam de voter card, né, enfim, é um cartão, uma cédula, né, enfim. Você chega com ela, insere ela na máquina, tá? A máquina ela vai fazer a leitura, ela vai, enfim, identificar a pessoa, né, ali, falar, olha, fulano de tal, é que está votando agora, tal, faz a leitura lá, e ela joga na tela as informações, e a pessoa vai lá e escolhe também, né, pela própria tela, marca lá o candidato que ela quer, e depois ela imprime esse voter card, e ele sai, e você tem ali né, enfim, os candidatos ali saem já impressos ali, quem que você votou e tal, e aí depois você leva ele para uma outra máquina para fazer um escaneamento disso, que aí, enfim, ele vai fazer aquela cópia, né, e teoricamente deveria ficar salvo ali para a gente poder fazer uma auditoria, enfim. Assim, teoricamente é isso, né? Você vê, você vai numa máquina, depois você vai na outra,
Aí tem todo um... É uma coisa até meio complicada, que eu falo, pô, pessoal, às vezes tem gente que se perde nisso. E todas as máquinas são programadas por pessoas, né? Exatamente. E elas não são só sujeitas à fraude, como também a erros. Eu só ia fazer uma observação justamente nesse sentido que você está falando, Bruno, porque os Estados Unidos, a gente sabe, cada estado é uma regra, cada estado uma legislação, e dentro dos condados, como você bem disse, tem uma variação dentro dos condados de um mesmo estado, né? Isso daí é uma coisa, em princípio, boa. Por quê? Porque é aquela ideia de conservadorismo, que a gente trabalha com a descentralização, cada estado e cada povo fazendo o que é melhor para si, sem que venha uma regra de cima, né? A gente fala que os Estados Unidos é uma democracia de baixo para cima, porque são 50 estados que se uniram, e eles é um país, a gente até brinca, mas é verdade, é um país que não tem nome. São 50 estados que se uniram, então são os Estados Unidos. Não foi dado um nome, para ver como que os estados são fortes. Só que neste ponto, isso é uma coisa que dificulta a prova da fraude. Porque quando vai chegar a equipe jurídica com os próprios advisors, com os próprios experts, para tentar fazer aquela auditoria, cada lugar que eles chegarem vai ser um sistema totalmente diferente, com peculiaridades diferentes, em que muitas vezes, mesmo a pessoa, o expert, tendo aquele background da formação, ele vai encontrar peculiaridades ali naquele local que vão dificultar muito essa perícia. Exatamente, isso aí. A gente fala assim, não, mas a pessoa é perita, então ela consegue. Não é assim que funciona, né? Usando uma analogia, grosso modo, mas para falar... Grandes pilotos de avião, se o cara é piloto do Boeing, quando ele vai para o Airbus, ele tem que ter um curso próprio, porque o cockpit é totalmente diferente. Senão ele mesmo o cara sendo comandante há 20 anos, muda tudo, né? É o que eu sempre falo. Isso, né? Exatamente. As pessoas, porque assim, a gente tem muitas, claro, tem similaridades aí de sistemas, né? Enfim, principalmente sistemas operacionais aí e tal. Mas, é claro, cada um tem tem sua, assim, a sua peculiaridade e tal. E o último sistema que eu vi, que eles, que também, enfim, esse aqui talvez seja acho que o mais primitivo, que eles chamam de punch card. É como se fosse aqueles, você coloca o voter card lá, ou, enfim, é um ballot diferente lá, né, uma cédula diferente, e é como se fosse aqueles sistemas de bater cartão antigo que tinha, assim, geralmente nas empresas, você põe lá na máquina, aí prende e aí você marca lá, você tem uma caneta especial lá que ele vai e fura, né, enfim, aí fica marcado quais são os candidatos que você quer e tal. Esse é um sistema que também existe, né, enfim, além de todos esses outros aí que eu falei, esse também ele está presente, né. Eu fiz uma pesquisa rápida ali para saber mais ou menos, né, nos estados, qual estado usa qual e tal, mas não, como eu te falei, não é tão simples, porque eu fui olhar e todos os estados têm alguma coisa, não tem jeito, todos eles têm um, ou tem outro, ou tem os dois. Na verdade, acho que a maioria dos estados tem todos esses sistemas de votação ao mesmo tempo. Tá? Um ou outro que é uma exceção que realmente não tem, se eu não me engano, acho que é Louisiana, que tem uma diferença, agora me falha a memória, mas que estava, acho que com um ou dois desses que não tinham lá. Em nenhum condado, em nenhum lugar tinha, algum desses aqui não tinha. Mas eu agora de cabeça eu não lembro, né? São 50 estados, é difícil de guardar. O que faz todo sentido, porque Louisiana, a colonização foi francesa e é um estado nos Estados Unidos que é totalmente diferente de todos os outros estados. Só para exemplificar, os Estados Unidos a gente sabe que é common law, né? Louisiana não, Louisiana é civil law, tá? Não existe common law no estado de Louisiana. E no estado de Louisiana também os condados não chamam counties, tem outro nome, ou seja, é tudo diferente. Vai exatamente nessa linha que você está falando. Ou seja, exatamente. No sistema lá, eles não seguem. Não, eles têm alguma peculiaridade de fato, e, enfim. Agora, assim, traduzindo aí em miúdos aí,
acho que o que o pessoal quer saber de fato, porque assim, além do vídeo que eu vi do Fernando Mello, enfim, que ele falou a respeito de, né, enfim, fraudes no próprio software, isso é claramente possível. Isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, quem não acreditar nisso tá de brincadeira. Eu trabalho todo dia, né, enfim, não vou citar o nome dos clientes, mas, por exemplo, eu trabalho com uma seguradora e, enfim, eles têm um site, enfim, imagina, milhares de clientes e o site a todo momento tem tentativa de invasão. Nós estamos conversando aqui, nesse momento já deve ter tido aí mais de 1.000 tentativas de ataque. Então, assim, a pessoa achar que tudo é tudo muito seguro e tal. Assim, se você souber trabalhar, a gente consegue minimizar os riscos. Tá? É o que eu falo, nada é 100% seguro, estando ligado à internet. Não existe isso. Quem falar que não, o meu sistema é 100% seguro, não existe sistema 100% seguro. Tudo que está ligado à internet não é 100% seguro. Agora, os processos que eu vi, né, sendo feitos, se tratando ainda mais de eleição e tal, é perigoso. Porque muitos locais, né, a gente tem o que eles chamam de polling place, né, os locais lá de votação, né, enfim. Você vai lá, né, tem ali a sua sessão e tal, você vota. Alguns locais, eles transmitem essas informações em tempo real para aquela outra que eles chamam de Central Counting Facility. É como se fosse aqueles... que nem que mostrou muito, né, o da Filadélfia, né, que acho que ficou em destaque lá, né, que eles contaram, onde eles contam todos os votos, onde é feita aquela aglutinação, né? E alguns locais, algumas máquinas transmitem isso via internet para essas centrais, e outros locais, né, enfim, que tem outro tipo de máquina, eles não fazem assim, eles colocam eles falam, né, de armazenamentos de mídia removível, né, ou seja, um pendrive, a grosso modo, né, para o pessoal entender, mas assim, obviamente deve ter assim eu espero, né, que deva ter algum sistema, ele deve fazer algum tipo de criptografia, apesar de que eu não li, tá, sendo bem sincero, eu não achei nada a respeito disso lá, eu até, enfim, vou até ver se eu procuro mais, mas em momento algum falaram de algum sistema para criptografar os dados que saíam da máquina nessas mídias removíveis, né? Então, ou seja, um HD ou um pendrive, alguma coisa que foi espetada naquela máquina, você puxa toda aquela informação e leva para aquela central lá de onde eles estão fazendo a contagem. Legal. Só que só isso aí já dá muita margem para qualquer coisa. O cara pode chegar e trocar o pendrive. Então, quais são as formas, aí, resumindo, quais são as formas desculpa, quais são as formas que deixam esse sistema vulnerável, né? Você disse que tem a internet, tá. Aí tudo que tem a internet, então ele está ligado na internet. Aí também tem a tabulação, que me parece também que é um outro problema. Então, tem as máquinas também, então não é só o software em si, mas tem a quantidade de máquinas e tudo mais. Você tem, assim, como falar assim, a vulnerabilidade, ela tá aqui, aqui e aqui. Você tem como dar um... vou tentar fazer assim, vou tentar... Não, lógico que é grosso modo, porque a gente não tem como... Quais pontos, né, onde pode haver falha, né? Uhum, primeiro, né, a gente precisa pensar nessa questão da internet, né? Se a gente tem um sistema que está ligado à internet, ele, de alguma forma, ele está vulnerável. Qual é como funciona, né? Qual é enfim, qual é o sistema de segurança que eles utilizam para montar essa operação toda? Né? Será que eles têm um firewall numa ponta e na outra?
como que é feito isso. Em momento algum ali eu vi alguma informação a respeito disso. Porque, assim, na documentação eles falam muito de... Eles até colocam que pode acontecer, por exemplo, uns ataques de... eles falam muito de phishing, que é... Phishing é quando você põe... Por exemplo, você manda um e-mail que parece que é um e-mail... vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, chega um e-mail do YouTube. Você pensa que é um e-mail do YouTube, clique aqui para não sei o quê. Para, sei lá, preencher seu cadastro, que não sei o quê. Aí você clica e o cara consegue... Ele captura de alguma forma ali seus dados, enfim, ele vai descobrir seu IP, ele vai conseguir invadir a sua máquina e aí um abraço. Né? Então, assim, vai coletar informações ali. Eles tratam muito disso, mas esse eu acho que é um ponto que até é razoável. Não sei até que ponto que eles vão utilizar um e-mail ali, alguma coisa nesse sentido, mas o que preocupa mais eles até tratam disso também na documentação, que é cross-site scripting, ataque de code injection. Esse é perigoso demais. O cross-site, normalmente, ele é utilizado... são vulnerabilidades web. Né? Então, assim, normalmente seria... Se você tem um site e, de repente, ele tem algum tipo de vulnerabilidade, o cara pode explorar onde tem aquela vulnerabilidade e colocar um script malicioso para rodar dentro da página para tentar roubar seus dados, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que até seria uma coisa mais para você, por exemplo, descobrir o IP daquela sessão ali. Né? Eu não sei se internamente eles têm alguma intranet, alguma coisa que eles fazem essa comunicação, que também não ficou claro. Então, são algumas suposições aqui, mas de fato dá para acontecer isso, e o code injection, que eles também tratam no documento, que você tem que se proteger e tal, ok, isso todo mundo sabe, né? Mas o problema é o seguinte... então, até que ponto eles realmente estão preocupados com esse tipo de ataque, né? Porque um code injection, por exemplo, o cara pode invadir, ele coloca um código malicioso na aplicação. Então, ele, por exemplo, conseguiu invadir o sistema lá, ele invadiu lá a máquina, legal, coloca um código malicioso que pode alterar os votos, pode muito bem fazer isso. Olha, a partir de tantos, sei lá, depende do que o cara quiser fazer. Às vezes, para não dar muito na cara, ele pode fazer um esquema, por exemplo, a partir de tanto, sei lá, a cada 2 votos para um, eu computo, sei lá, 2 para outro, 3 para outro, ou, enfim, altera alguma coisa, enfim, dá para fazer também. Não é uma coisa impossível, não, dá. Aí o pessoal fica, teoria da conspiração e tal. Não, não é teoria da conspiração. Isso é fato. Isso é uma coisa que acontece. Eles apresentam uma certa preocupação, eles falam até de ransomware, enfim, algumas preocupações, mas são coisas que não são tão... acho que não tão relevantes, né? Porque o ransomware é aqueles ataques que, sei lá, a pessoa clica o cara consegue ter o acesso lá, ela clica em alguma coisa, o cara tem acesso à sua máquina, e ele te manda baixa um arquivo, executa, e ele infecta toda a sua máquina, transforma todos os seus arquivos em arquivos criptografados, e ele te pede um resgate. Mas isso eu acho que é muito difícil de algum hacker realmente querer fazer isso na eleição e tal, e, enfim, ele não tem não tem como barganhar muito com o governo, né, mas é uma possibilidade, mas isso realmente não interessa muito. A questão maior são essas, né, de questão de fraude através da internet, né, até o relato do Giuliani falando enfim, eles estavam falando, né, que, como que os votos são contados em outro lugar. Então, como que é feita essa estrutura? Né, porque, teoricamente, do que eu li, está escrito lá, quer dizer, o sistema é feito para você passar ali daquele local, daquela sessão, para aquela central de contagem. Então, por que o voto foi... Que raios que ele foi parar em, sei lá, na Alemanha, não lembro exatamente o país que eles citaram lá, mas o que tem a ver isso? Né? Espanha e Alemanha. E um dado interessante, o Giuliani,
quando ele mencionou a Alemanha, ele foi muito específico com relação a Frankfurt, o que demonstra que a equipe legal, segundo disseram, teria rastreado o IP da onde veio o negócio. Isso aí provavelmente, até que eu falo, pode até ter acontecido de fato, porque quem é que vai verificar isso? Apesar de, eu não sei como é que, se eles põem alguém lá para ficar responsável por verificar as conexões e como é que é, mas de qualquer forma, por exemplo, eles têm uma preocupação muito grande, né, e isso é uma coisa assim que seria até simples de você resolver. Se o cara quiser, com todo aquele aparato de segurança, supondo que esteja tudo ok, o cara vai lá e desbloqueia a máquina. Vai ter alguém responsável, tipo um mesário, né? Alguém responsável para ir lá e fazer o desbloqueio para você poder operar aquela máquina. Aí o que acontece? Ele precisa de uma autenticação, enfim, ele vai ter uma senha, e normalmente eles pedem para usar autenticação em 2 fatores, né? Que é a mesma que a gente utiliza, por exemplo, no WhatsApp, para evitar os golpes e tal. Só que aí é aquilo que eu sempre falo, tudo bem, você tem essa segurança ali, mas e quem garante que essa pessoa também está com boa fé? Ele desbloqueia a máquina, coloca um pendrive ali, enfim, com algum programa espião, alguma coisa. O cara pode estar lá em Frankfurt, ele pode estar em Barcelona, sei lá, ele pode estar em qualquer lugar. Executou aqui, ó. Então legal, eu já sei qual que é o IP dessa máquina aqui. Então eu posso acessar aqui e posso fazer o que eu quiser. Quer dizer, é uma possibilidade também. Então, assim, é a questão da internet e tem a questão do software mesmo. De você alterar ali, ele realmente fazer a contagem do jeito que foi programado. Não pode acontecer. Então, assim, não são teorias da conspiração que as pessoas falam, né? Então... E pelo que a gente andou vendo aí, o Diego vai tratar logo mais aí, teve várias transferências, né? Então... o que vai ao encontro do que você está dizendo aí, que é possível fazer essa manipulação, e é possível, né? Então, Bruno, assim, você tem mais algo a acrescentar nesse... Eu sei que o tempo é curto, não dá para... Era mais isso, assim, não dá para explicar termos técnicos aqui demais, porque é meio complicado, mas o Diego levantou a mão, pode falar, Diego. Então, você chegou até a mencionar isso daí do Fernando Melo, né? Para quem não viu, pessoal, a Marli Torres, ela colocou o vídeo do Fernando Melo num comentário ao tweet do Articulação que divulgou essa live de agora. Tá? Então, hoje o Articulação Conservadora fez um tweet divulgando essa live, aí tem alguns comentários lá, e um desses comentários é da Marli Torres, que gentilmente pegou e colou lá o vídeo, e aí o Fernando Melo, ele fala que mesmo em locais onde a votação dos Estados Unidos ocorreu em cédula de papel, ainda assim, depois que isso daí é remetido para alguma central de contagem, o software utilizado, talvez para fazer a tabulação, poderia também fazer essas modificações. É isso, Bruno? Exatamente. Esse vídeo do Fernando faz todo sentido, porque... você vê aqui, desses tipos de votação que eu elenquei aqui, até mesmo esse que eles chamam de ballot marking, quer dizer, mesmo assim você tem que colocar o negócio na máquina, aí você marca, beleza, ele imprime de volta, então você confere, ele apareceu corretamente, eu votei, né, por exemplo, votei no Trump, beleza, tá aqui, só que na hora que eu coloco na outra, que vai fazer essa contagem. E aí? Quem me garante que vai, né, que vai estar ali? Inclusive, eu tenho até essa agora pode considerar uma teoria da conspiração, mas eu acredito, porque assim, as fraudes, elas já vêm, eu li algumas matérias, já vêm de certo tempo, não vêm de agora. Inclusive a Hillary mesmo teve, enfim, eu tive várias matérias que eu li aí com relatos de que, né, houve fraude em 2016 e tal. Aí eu digo uma coisa, né? Até, inclusive, eu mandei a pergunta outro dia, né? Vocês estavam com o Ivan Kleber aqui, e o Diego até comentou, e eu concordo com ele, porque eu também, no meu mapa que eu fiz da projeção, eu também coloquei New Hampshire para os republicanos.
E eu acho que pode ter ocorrido algumas tentativas assim de fraude nesses estados menores, que seriam estados não tão concorridos assim e tal. Então passou. Eu vi muitos relatos de pessoas, porque eu não conheço ninguém que mora em New Hampshire, mas eu vi algumas matérias, eu dei uma lida, e o pessoal tava meio revoltado, hein? E lá é a terra da Sig Sauer, para quem não sabe, né? Então, assim, o pessoal tava meio revoltado. Eles ganharam praticamente tudo lá, né? Foi tudo republicano. E aí o pessoal ficou, poxa, mas como que ganha, né? Senador, né? Deputado e tal, e só para presidente que ganha o Biden. Tem alguma coisa estranha. Mas, enfim, aí é uma suposição, né? Não tenho certeza, não posso afirmar, mas eu acredito que realmente teve sim. O sistema é muito falho. Então, assim, tanto na questão do software, que é o que vai de encontro ali ou melhor, vai ao encontro do que o Fernando falou, né? E a questão da internet, né? Eu continuo achando que o melhor é voto no papel mesmo, e vamos contar tudo, mesmo que demore uma semana ou mais, ainda assim eu acho que é melhor, né? Enfim, mas é isso, acho que não tem muito mais a acrescentar, não, acho que é mais essas questões aí que as pessoas precisam ficar espertas, né? Diego, tem alguma questão importante? Eu só queria, Bruno, se você puder, por favor, repetir os sistemas que você falou lá dos estados. Você falou do Ballot Marketing, né? Vamos lá. Temos o que eles chamam de Optical Scan, né, que seria um scanner óptico, né, que é aquele da bolinha. Do gabarito. Tipo gabarito. Tem o outro que é o DRE, que eu marquei só a sigla aqui. Ele tem um significado aqui, só que eu marquei só digital alguma coisa, que é, enfim, DRE, que é o que você escolhe o candidato na tela. No touch. Parece, no touch. Que é similar ao nosso aí, né? Grosso modo. O Ballot Marking, que é esse que você insere o card lá, o voter card, seleciona numa tela e depois ele imprime e você leva esse voter card na outra máquina para ele fazer a tabulação, enfim, a contabilização lá do voto. E tem o punch card, que é que talvez seja o mais primitivo, que é aquele do sisteminha de você coloca lá na maquininha lá, na maquininha, como é que chama aquilo? É um suporte, né, que você encaixa ele, prende, e aí você fura. Tá? Que nem parece máquina de bater cartão, né, antigamente. E, enfim. E esse daí você deposita ele, depois você faz ali o negócio e deposita ele naquele ballot box. Esse, eu acho que é o único que não tem, assim, nada eletrônico envolvido, né? Mas também é um sistema que é utilizado ainda. Teoricamente, então, só para complementar, deveriam ter principalmente esse do DRE, que é o que você escolhe o candidato na tela. Ele deveria ter a questão da auditoria, eu não sei como é que ficou, se realmente teve problemas, enfim, porque o que faz o scanner teve muito problema. Eu vi muitos relatos de problema que realmente não salvou a máquina, simplesmente não salvou a imagem dos ballots e não tinha como fazer auditoria. Então, é outro caso. Eu acho que vão bater muito nisso daí ainda, viu? Porque é uma falha gravíssima, não pode acontecer isso, né? E, bom, independentemente de qualquer problema que tenha, mas pelo menos isso deveria ter funcionado de acordo, né? Mas, enfim, vamos ver aí os próximos... Você falou aí pra gente 4 sistemas diferentes, né? Além disso, nós tivemos os votos pelo correio, que está toda aquela celeuma de divergência de assinaturas, que a gente vai falar depois. Exatamente.
Eles não conferiram. E além disso, nós tivemos também o ballot harvesting. Ballot harvesting, agentes do Partido Democrata iam na casa de pessoas... Sim, verdade. A pretexto de ajudar o idoso a votar, a pretexto de ajudar as pessoas a votar, colhiam esses votos, né, em envelopes que nem sempre eram lacrados, e diziam que entregaram isso corretamente lá. Além de tudo isso ainda. Exatamente. E esse do correio, né, pelo menos na minha visão lá, ele está sujeito também a qualquer tipo de manipulação, né? E aí eles vão ter que pegar esse voto e colocar lá para escanear na máquina e tal, enfim. Dá no mesmo, entendeu? Qualquer um ali está sujeito a fraude. Então, agora de correio é pior ainda. E o harvesting, realmente, você lembrou muito bem, tem mesmo. Eu quero te ajudar, né? Deixa que eu te ajudo aqui. É complicado, viu? Mas... ali é difícil, viu? Sistema bem complicado eu não confio. Eu trabalho com isso, eu trabalho com tecnologia e eu não confio, não adianta. Aqui é a mesma coisa. Uma hora eu vou ver se eu faço um vídeo explicando alguma coisa também. Enfim, eu estou dando uma pesquisada também nessa questão do TSE, que deu essa polêmica toda, mas, enfim, é complicado, viu? Tudo que é eletrônico e tá ligado à internet é complicado. Então, vamos ficar ligeiro, né? Eu acho que a equipe do Trump vai bater muito nessa questão aí da auditoria, enfim, tem várias possibilidades, né? Com certeza eles devem ter alguma carta na manga. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? É isso aí. Da minha parte, eu também já esgotei, eu acho que o Bruno já deu a sua contribuição aqui em pleno sábado. Queria agradecer dele ter aceito vir aqui falar sobre isso. Se o Diego não tiver mais nada, a gente pode liberar o Bruno para curtir o sábado dele, né? Bruno, queria agradecer muito você por se dispor a vir aqui explicar esses detalhes, falar esses nomes aqui para a gente, e aí deu para ter uma visão muito boa, e aí, com base em tudo que você falou, quem quiser tem a faca e o queijo na mão para se aprofundar com esses nomes que você bem explicou, e é isso. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigada, Bruno. E vocês agora, não vão embora, porque a gente agora vai começar com as análises do Diego. Então, Bruno, até uma próxima. E muito obrigada por acompanhar também a articulação, que você é uma pessoa que está ali sempre acompanhando a gente, até ganhou um sorteio aqui deixa eu até aproveitar e agradecer a Juliana Balestrin, que, enfim, fiz amizade com ela aqui também no chat, e, enfim, agradecer também a vocês aí pelo convite. Bom, quem quiser, enfim, tem meu para me acompanhar aí também nas redes aí, tem o meu Instagram, enfim, meu WhatsApp estava na postagem, e também eu tenho um trabalho lá com os amigos lá, que chama Brasil Presente. A gente fala um pouco de política, filosofia, autoconhecimento, enfim, tem algumas pautas interessantes aí, quem quiser procurar também, @br.presente no Instagram, aí lá tem um link também para o canalzinho do YouTube que a gente começou agora, e é isso. Estarei à disposição, precisarem de mais alguma coisa, é só chamar. Muito obrigado, foi um grande prazer, uma grande satisfação poder participar dessa live hoje. Obrigado, a gente que agradece. Obrigada, o prazer foi nosso. E até uma próxima. Tchau, Bruno.